Fala, estrangeiros, tudo bem? Meu nome é Adriel, quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante. Então, para quem está realmente pensando em sair do Brasil, é muito importante vocês assistam esse vídeo aqui, que são dicas, né? Vocês não precisam passar pela mesma coisa, aprender por experiência própria e passar pelo caminho das pedras que muita gente passou, né? Então, esse vídeo é realmente dedicado às pessoas que ou acabaram de sair do Brasil, estão se instalando agora num país novo, ou estão pensando em sair do Brasil, beleza? Que é sobre a ilusão de viver no exterior com a realidade de viver no exterior, né? São basicamente dois polos que existem aí, né? Primeiro, vem sempre esse polo positivo, né? Que vem bastante maquiado com essa ilusão, né? Do sucesso. Muitas vezes a gente vê vídeos ou então vê histórias de pessoas que tiveram sucesso no exterior e a gente acaba montando essa ilusão que é uma coisa quase que óbvia, sabe? Eu vou ter um sucesso no exterior, vai dar certo no exterior de qualquer forma, sabe? Então, o primeiro ponto é esse ponto do sucesso, o segundo ponto, o ponto do glamour, e o terceiro ponto é o ponto que é mais fácil de qualquer forma fora do Brasil, né? Porque a pessoa às vezes está tão desiludida. Então, esse primeiro ponto do sucesso é uma coisa muito interessante, que é quando é bem no início mesmo, quando a pessoa decide, não, eu quero sair daqui do Brasil, eu quero viver no exterior. Aí começa a pesquisar na internet, começa a ver outras coisas e percebe, nossa, tantas histórias de sucesso de pessoas que foram morar, seja nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, em vários outros países também, e deram certo. Então, histórias mesmo de pessoas que vivem perto de um tio, um avô, um primo, alguma coisa do gênero, né? Então, a pessoa acaba começando a montar essa ilusão de que, não, vai dar certo, se eu viver aqui, se eu vir pro exterior, não sei como, nem sei quando, mas nem sei onde às vezes, né? Mas vai dar certo de qualquer forma. Então a pessoa já começa com esse passo, sabe? Com essa predisposição que vai dar tudo certo, entendeu? Que vai ter um sucesso assim, uma coisa quase que infantilizada, né? Porque não tem um plano, não tem uma estrutura, não tem aquela abordagem mais concreta de o que, como, onde, sabe? Realmente aquela estratégia que eu já falei várias vezes para vocês. Então a pessoa passa por esse primeiro ponto, né? Que é o polo positivo que eu tô dentro. E depois a pessoa chega no país. Bom, se eu consigo comprar passagem, veio como turista, então consegui um visto, consegui um trabalho, que é a melhor opção de todas. Então se tem um passaporte europeu, bom, chegou no país, você vê o glamour, né? Porque o choque, eu falo muitas vezes com as pessoas aí, né, que me mandam mensagem, esse choque, né? O choque de Brasil, Portugal é muito menor do que o choque Brasil-Suíça. Porque a Suíça é quase que um planeta diferente, é quase como se você fosse pro Japão, você vai estar ouvindo alemão, sabe? Você vai estar num país onde é que tem pinheiros aqui, o tipo de vegetação é completamente diferente do Brasil, as pessoas, a estrutura do corpo das pessoas, das mulheres, dos homens, são diferentes, sabe? Então se a pessoa, por exemplo, no meu caso, né, Sete Lagoas e cair em Zurique, então a pessoa tem um choque de realidade completamente animalesco ali quase, entendeu? Então a pessoa que vai para Portugal, vai para Lisboa, consegue relacionar muito mais. Ah, esse aqui parece um pouquinho com Belo Horizonte, esse aqui parece um pouquinho com Ouro Preto, Diamantina. Você consegue relacionar, o pessoal fala o português também, mas de qualquer forma vem esse glamour, sabe? A pessoa vê, nossa, é um país de primeiro mundo, sabe? Pode ser que a Suíça tenha aquela pompa mais ali, né? Mas se for para Portugal, for para Espanha, né? For para uma Itália, você vê ali que é o primeiro mundo, sabe? Então a pessoa toma esse choque de glamour também. A pessoa chega e fala, ó, realmente, né, é muito melhor que o Brasil isso aqui. Aí começa a falar o país é boníssimo, é naquilo, nisso outro e tal, que realmente é uma verdade, é uma coisa que qualquer um que chega no país percebe isso, sabe? No Brasil tem muito, dependendo de onde a pessoa vive, sabe? As condições às vezes são um pouco mais precárias do que as condições de quem vive aqui na Europa, de quem vive em Portugal também, ou então na Suíça, né? Então a pessoa tem esse segundo ponto, a pessoa já chega, já tem essa imagem, saindo do Brasil, não, eu vou ter um sucesso na Europa, eu vou conseguir as coisas, eu vou conseguir ter aquele sucesso de uma forma meio fantasiosa, então a pessoa não sabe muito como nem quando, mas sabe que vai ter, sabe que vai chegar. Depois, quando a pessoa chega no país, isso agrega ainda mais essa imagem que a pessoa já tem, né? Esse glamour. Automaticamente, se eu tô vendo esse glamour todo, eu também sou uma pessoa glamurosa, então realmente deu certo. E a pessoa começa a montar essa ilusão de que agora já deu certo. A pessoa às vezes nem começou a trabalhar uma semana, 2 semanas, já tá naquela, nossa, é muito melhor que realmente estava no Brasil, tudo deu certo, graças a Deus, aquele positivismo gigante, né, que a pessoa tem.
E o terceiro ponto da bola positiva, da esfera positiva ainda, é justamente isso do mais fácil. Nossa, é muito mais fácil as coisas, são muito mais acessíveis. Uma coisa que todo mundo percebe e realmente é verdade é que o país é muito mais estruturado também. Então a pessoa tem uma estrutura muito melhor no país, tudo funciona, tudo dá certo, sabe? E principalmente a pessoa sabe exatamente o que fazer para, se eu quero ter esse objetivo, eu sei exatamente o caminho para chegar e vai acontecer mesmo, sabe? Porque já está tudo estruturado. O país é o velho mundo, né? Faz parte do velho mundo. Então, já passaram por várias revoluções, já passaram por muita coisa, muitas guerras, e agora deu tudo certo, sabe? Então, é uma coisa muito interessante. Isso tudo agrega, então, na esfera positiva que a pessoa traz aqui para a Europa. Por que eu falo, então, ilusão de viver no exterior? Porque isso tudo, muitas vezes, se a pessoa não tem uma estrutura boa, a pessoa injetou muita ilusão nessa esfera. O país é bom? É, o país é bom. Vale a pena morar no país? Vale a pena morar no país. As coisas são mais fáceis aqui no país? As coisas são bem mais fáceis no país também. Mas depois começa a chegar o outro ponto, aí que começa a chegar a esfera negativa. É o choque de realidade que a pessoa toma, né? Muitas vezes a pessoa no trabalho, né, quando acaba de chegar e consegue um trabalho aqui, às vezes não consegue um trabalho na área, ou se a pessoa veio como turista, a pessoa tá legal, a pessoa tá aqui como turista, 3, 4, 6 meses, né, como turista, dependendo do país, mas depois quando passa de turista, a pessoa entra no nível ilegal. Aí tem uma coisa fulcral, né, que a pessoa tá legal e anda pela rua, agora que a pessoa fica ilegal, entendeu? Então já é um baque diferente, sabe? Já tem a ver com polícia, já tem a ver com imigração, já tem a ver com trabalhos que eu não vou conseguir porque eu estou ilegal no país, sabe? Então já tem aquele choque de realidade. Tudo aquilo que era tão bonito, tudo aquilo que era tão mágico, tudo aquele glamour que você viu na primeira vez, começa a se desconstruir na frente dos seus olhos. E a pessoa começa a ver assim, realmente, todo aquele glamour, tudo aquilo que eu pensei que eu tinha, sabe? Que eu pensei que era tão certo, e todo aquele sucesso que para mim era tão 100% certo que eu ia conseguir isso aqui, já não é tão certo mais, né? Então a pessoa começa a ter esse choque de realidade. Então a pessoa começa a perceber que isso tudo que ela pensou era uma ilusão, porque falta de estrutura, falta de planejamento e falta muitas vezes de informação, porque a pessoa não tem informação sobre o país, não tem informação realmente de como as coisas funcionam, a pessoa cai nessa ilusão. A pessoa não tem uma boa estrutura também, não tem um bom plano, então a pessoa não tem bases para ficar, ok, tá difícil, mas eu vou conseguir seguir meu plano aqui, sabe? Meu plano é esse, continuar trabalhando aqui. Muita gente chega com visto de turista e acaba ficando ilegal, mas se a pessoa tem um plano e fala, não, o meu plano é ficar legal nesse país, porque eu quero enraizar nesse país aqui, não tem como enraizar ilegal, sabe? Você vai chegar num teto ali de quem tá ilegal que não consegue passar, sabe? Não consegue ser um diretor de banco, sabe? Não consegue trabalhar no hospital como médico, sabe? Às vezes a pessoa não consegue fazer isso, mas eu vou deixar para outro vídeo, sabe? Mas a pessoa chega num teto que ela fala, ok, não consigo fazer isso, mas se a pessoa tem uma estrutura, ela consegue aguentar isso. Ela fala, ok, eu sei que eu não consigo chegar, por exemplo, eu sou dentista, eu sei que como ilegal aqui agora, cheguei como turista, acabou meu visto, eu não consigo continuar, eu vou continuar trabalhando nesse trabalho que eu tô agora, eu vou juntar dinheiro, mas eu tenho meu plano de voltar pro Brasil, ficar na casa da minha mãe, da minha avó, do meu tio, requisitar um visto lá, conseguir um contrato de trabalho, também não vai ser na área, mas eu tenho um contrato de trabalho, eu volto pro Brasil, requisito o visto, fico lá 3 meses, 2, 3 meses, até o visto conseguir, volto para a Europa, começo a trabalhar com esse contrato de trabalho que eu tenho, já com visto de trabalho, e começo a procurar coisas na minha área. Se eu não consigo encontrar coisa na minha área, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso aqui de adaptação aos dentistas, sei lá, do país, aos médicos, aos advogados, a advocacia aqui do país, o direito do país. Então eu vou fazer esse curso, continuo trabalhando naquele trabalho, agora você já está legal, tem um contrato de trabalho, isso já passaram o quê? 6 meses, 1 ano? A coisa demora, mas você tem o seu objetivo, você tem o seu plano, entendeu? Aí tá com o seu contrato de trabalho, continua trabalhando, faz o curso, terminou o curso, passou 1 ano, terminou o curso, já são 2 anos passados, 1 ano só para esse trânsito de visto, o segundo ano você conseguir enraizar no país, fazendo os cursos, aprendendo a língua, você está na China, no Japão, não importa onde, então você já aprendeu a língua do país também, você já fez o curso de adaptação no país. Próximo passo, começar a preparar o seu currículo e mandar para a área que você quer. Finalmente vou começar a trabalhar como dentista aqui,
porque eu sei falar alemão, eu sei falar o inglês, eu sei falar, sei lá, o japonês, eu tenho curso de adaptação aqui do país, né? Eu fiz a equivalência do meu diploma de alguma forma, e eu começo agora a mandar currículos para coisas que trabalham que estão na minha área. Terceiro ano, você começa a receber, fazer as entrevistas, né, do trabalho, talvez 2, 3 meses depois consegue um trabalho, ok, hoje estou trabalhando de dentistas. Depois de quê? 4 anos, né? Falando grosso aí, depois de 4 anos você está sentado no país, trabalhando na área que você quer, num país de primeiro mundo, falando uma língua estrangeira às vezes, aí uma outra pessoa que está no Brasil vê, o seu primo talvez, vê no Brasil, ó, o Adriel ali deu certo, nossa, mas eu também estou terminando o curso de dentista agora, nossa, eu vou para a Europa também, vai dar, se ele deu certo lá trabalhando de dentista, eu vou dar certo. E ignora toda essa história, todo esse processo. Então, se você tem um plano, se você tem uma estrutura já feita, sabe? Pensou antes, o que eu vou fazer? Eu sei que eu posso chegar. Essa capacidade de adaptação é uma coisa que qualquer estrangeiro precisa ter. O estrangeiro precisa ser maleável, sabe? Se eu tô ilegal aqui, não devia estar, mas eu tô ilegal, o que eu vou fazer para não ficar mais ilegal? Quanto tempo precisa? Para quem que eu tenho que ligar, sabe? Sempre tem uma forma, sempre tem um caminho. Então, ou a pessoa pensa dessa forma, quando ela toma esse choque de realidade, que eu falo, a esfera negativa, ou vai te dar uma motivação para você fazer uma realidade de tudo aquilo que você imaginou, ou vai aceitar essa negatividade toda e vai entrar na bolha aí de novo, né? E vai continuar e vai falar, realmente é assim. Mas são pessoas fracas. Eu acho que ninguém aqui tá seguindo o meu canal. São pessoas fracas, vão realmente aceitar do jeito que é. Eu sou ilegal, não tô trabalhando na minha área, eu não gosto do trabalho que eu faço, sabe? Eu tô vendo que eu não tô integrado na sociedade também, porque eu não falo a língua, mas tanto faz, eu vou aceitar isso. Eu tenho certeza que nenhum estrangeiro que tá me ouvindo agora, nenhuma das pessoas que me seguem, ou que também estão assistindo esse vídeo, tem a cabeça fraca, tem que ter a cabeça forte e realmente correr atrás, e monta um plano, monte uma estratégia, sabe? Seja maleável, adapte sua estratégia às necessidades que você tem naquele caso. Eu tenho um filho e uma esposa, fica mais complicado, todo mundo tem que sentar na mesa e planejar, beleza, galera? Queria deixar essa dica para vocês aí, para ninguém cometer a burrada aí de pensar que nada é possível, beleza? Então tá jóia. Olha, um grande abraço, que Jesus abençoe, tchau, tchau.